Misantropia foi a palavra ontem mais pesquisada, eu acho, no Google, que todo mundo começou a falar depois de ter recebido, né, o alerta no seu celular, como se fosse defesa civil. Quem não recebeu ficou sabendo da história e também quis saber. Bem, a palavra misantropia, ela não é somente ódio à humanidade, como alguns estão falando e já pegaram assim, ódio à humanidade, nossa, mas também é uma crítica ao comportamento social. Também é uma aversão ao comportamento social humano. Bem, parando para pensar, o comportamento social, em sua maioria, ele não é lá essas coisas, né? Ele não é perfeito e não é bom. Então, diversos filósofos e críticos do passado foram misantropos, como o cara se denominava. Você sabia que alguns filósofos lá atrás, eles questionavam o comportamento humano, eles eram aversão, né? Eles tinham aversão, eles tinham antipatia por certos comportamentos humanos. E faz sentido. Uma das coisas que a misantropia causa é o isolamento social. Por quê? Porque a pessoa tende a querer se isolar por não compactuar com certas coisas que a sociedade impõe, com certas coisas que a massa está fazendo, né? Certos comportamentos que ela considera aversivos, que ela não considera legais. Vamos dizer que o egoísmo humano acaba deixando ela um pouco chateada e ela prefere então se isolar, né? É uma questão de um transtorno psicológico? Não. É uma questão de comportamento. A pessoa decide, né, se isolar. E muitas das vezes a pessoa acaba fazendo isso automaticamente, sem nem saber que ela se enquadra dentro da palavra misantropia, né, como alguns críticos e filósofos do passado eles faziam. Inclusive, as pessoas que são misantropos, eles não, a maioria, por sua maioria, né, eles não apresentam comportamento violentos, tá? Eles tendem mesmo ao isolamento e tem um círculo fechado, um círculo mais restrito de pessoas, né, com amigos mais seletos, familiares, para que ele não venha se desgastar com algumas coisas que ele acha que não é legal, né, para ele conviver por perto. Então, muitas pessoas ficaram em choque com a palavra, muitas pessoas ficaram em choque achando que já seria alguém com ódio à humanidade, sem nem pesquisar a fundo o que seria isso. A gente precisa ver a filosofia por detrás de uma palavra, a gente precisa ver a fundo o que aquilo ali quer dizer, para a gente não pegar uma coisa ao pé da letra, literal, né? E pronto, já transformar numa catástrofe. Como o ser humano tem essa mania de tudo fazer uma catástrofe, de tudo fazer uma tempestade em copo d'água e se desesperar. Assim a gente pode ver que o sistema de alerta do cérebro está sempre ali em hipervigilância. E as pessoas tendem a causar medos umas nas outras, terrorismos desnecessários, gerando ansiedade, gerando desconfortos que desnecessários, né? Porque às vezes não é bem assim como a perspectiva dela está. O que pode causar a misantropia, as pessoas terem isso? As frustrações com próprios círculos de pessoas que convivem, né? As frustrações com algumas coisas que a sociedade impõe que ela viva, e olhar para o ser humano, para o comportamento de uma forma geral, pode causar esse sentimento de misantropia, né? Na verdade, a misantropia, com alguns filósofos e grandes pensadores do passado, ela acabou se instalando na vida de alguns por ter um pensamento crítico reflexivo muito grande sobre a sociedade, né? Arthur Schopenhauer, Nietzsche, entre outros, eles apresentaram esse comportamento de misantropia, cada um com a sua referência a partir do que eles observaram da sociedade. Arthur Schopenhauer, ele dizia que se as pessoas não se afastassem realmente, não se mantessem uma distância, elas iam acabar se machucando mutuamente. Então era preciso esse distanciamento. Faz sentido, né? Muitas pessoas, às vezes, com a convivência, acabam sendo agressivas, né? Fisicamente ou verbalmente. A gente pode ver muito bem como que é o comportamento no trânsito. A gente não precisa ir muito longe, nem ter um pensamento tão profundo, filosófico, para a gente ver como que o comportamento humano é realmente, muitas vezes, mais agressivo, mais hostil, mais de antipatia do que de compaixão pelo próximo, né? O comportamento egoísta das pessoas acabam fazendo elas ficarem pessoas ruins, né? Isso eu posso me incluir também, porque é a nossa natureza humana que ainda precisa ser lapidada. Então, você refletir sobre alguns comportamentos da humanidade, você acaba
pensando que a misantropia realmente é algo a se pensar. Bem, se eu não quero ser uma pessoa agressiva, se eu não quero ser uma pessoa que também vai ser hostil umas com as outras, quem sabe eu vou precisar me distanciar um pouco de certas coisas. Eu tenho aversão a esse tipo de comportamento humano, eu tenho aversão, eu tenho ódio, vamos dizer, a essa natureza humana egoísta de maltratar uns aos outros, de maltratar animais, de fazer mal uns aos outros, de fazer catástrofe em tudo. Então, isso é a misantropia. Não é ódio à raça humana, como tem muitos aí falando que até é um satanista, que é o próprio... Várias loucuras que a gente escuta, né? Porque as pessoas tendem a, como sempre, fazer tragédias em cima de tudo e sempre olhar para um lado, às vezes, mais negativo. Nietzsche foi outro filósofo que ele foi um misantropo, né? Mas por quê? Ele criticava que as pessoas não tinham originalidade, que quando elas viviam em rebanhos, elas ficavam cópias, elas iam repetindo padrões, elas acabavam não tendo sua individualidade e deixavam de lado a verdadeira criatividade. Bem, ele se isolou, né, socialmente, como a gente pode saber, porque ele era uma mente um pouco além do que poderia ser compreendido na época. E ele tem razão. Quando a sociedade, quando as pessoas começam a andar em bandos, elas se tornam muito cópias, muito iguais, né? Você pode até ver no comportamento de alguns grupos, principalmente de, às vezes, adolescentes, né, que começam a gostar de uma certa banda. E aí repete padrões, repete estilos de música, repete estilos de roupa, repete gírias, repete o linguajar, né? Então, assim, é apenas cópias. Não são pessoas, indivíduos originais, criativos, com as suas particularidades. Não, são apenas cópias. Elas vão repetindo, repetindo, repetindo. E ali, quando você olha assim, no modo geral, você nem consegue distinguir quem é quem. Geralmente tem até o mesmo corte de cabelo, geralmente tem a mesma maquiagem, o mesmo estilo. E aí você começa a pensar assim, gente, parece que vem da mesma fábrica, né? Um molde. Foi moldado todo mundo ali. É, o estilo manada, né? Que a gente pode falar, que vai todo mundo caminhando ali, como se fossem bois seguindo só uma instrução e se repetindo, repetindo e não se tornam pessoas originais, não se tornam pessoas únicas, que é isso que nos diferencia dos demais, a nossa individualidade, a nossa criatividade, né, a nossa maneira de pensar. Então, é uma crítica muito inteligente, pois quando a gente fica só sendo o rebanho e repetindo padrões, o que a gente pode fazer de diferente para mudar até mesmo a sociedade? Então, assim, nada de terrorismo com a palavra misantropia, né? Até mesmo com o alerta que a gente viu que não precisou de terrorismo. Muitas pessoas falaram que teve ataques de ansiedade, outros voltaram a dormir. Bem, as pessoas reagem diferentes, né, em estímulos iguais, mas a gente pode aprender uma lição com isso. Será que realmente tudo vale a minha reação impulsiva? Será que realmente eu tenho que estar alerta o tempo todo, já esperando uma catástrofe? Será? Ou eu posso relaxar, esperar, ver verdadeiramente o significado daquilo ali que está acontecendo, para depois então eu tomar uma atitude referente àquilo, né? Porque muitas das vezes essa atitude impulsiva de desespero, de estresse, de apavoramento, não precisou nada disso. Foi somente a sua mente que criou essa magnitude toda para nos tirar do nosso equilíbrio. E é isso que geralmente a nossa mente faz. Isso pode ter sido com uma coisa grande, mas imagine com pequenas coisas durante o dia. Um telefonema estranho que você recebe, uma palavra de alguém que você não gostou, o quanto que a sua mente reage com impulsividade, com catastrofizações desnecessárias somente para te tirar do equilíbrio. Fez a gente pensar, não é mesmo?